Eu só posso fazer um laudo em âmbito judicial a pedido de um advogado, de um juiz ou do Ministério Público. Nós temos a perícia oficial, que é uma nomeação, uma solicitação do Judiciário ou do MP, e nós temos a assistência técnica. O que é assistência técnica? É quando, por exemplo, um perito oficial faz a avaliação de uma pessoa e tem um resultado. Mas esse resultado não significa que é verdade. E nós temos na Constituição brasileira o amplo direito à defesa e ao contraditório. Então, o papel de um perito assistente técnico é de contestar ética, educada, cordialmente, mas ser combatido naquilo que ele não concorda com o que os peritos oficiais fizeram. Então, temos um grande problema aqui, que nós temos uma perícia oficial com resultado específico. Não me parece que teve assistência técnica, né, pelo menos nos autos isso não aparece, e são perícias sigilosas. Isso é importante, inclusive, o CRP se manifestar também, porque era importante o Conselho de Psicologia, se não existe uma normativa, se eles ficam de braços amarrados, e até pode acontecer em relação a alguém divulgar o material da psicologia, que busquem caminhos para que isso seja impedido, ou pelo menos uma nota dizendo, olha, nós não concordamos com isso. A questão é, alguns podem perguntar, nossa, mas vazou um laudo de um serial killer, de um monstro, de um psicopata, de uma pessoa má, de uma pessoa perversa. A questão não é essa. A questão é que, mesmo um laudo, ele não tem o poder da verdade. Por isso que existem vários contralaudos para você chegar numa conclusão, e essa conclusão é o juiz, é o judiciário. Então, os peritos, eles respondem uma questão, problema do judiciário, e é o juiz que decide se sim ou não. Eu posso avaliar uma pessoa e dizer, olha, ele é um psicopata imputável. E tem outro laudo dizendo outra coisa. Não sou eu, não é outro perito que vai decidir. É o juiz. É o juiz que vai olhar e dizer os argumentos aqui apresentados, a minha decisão é essa. Então, você pegar um laudo, 2 laudos de perícias oficiais e categorizar isso como verdade é problemática. Primeiro problema, indivíduos com essa característica do Francisco, que são mentirosos patológicos, são manipuladores e sabem exatamente o que devem falar numa avaliação. Eles serão vítimas na infância, eles foram perseguidos, eles foram abusados, eles sofreram, eles apanharam. E quando você vai investigar tudo isso, não é bem verdade. Eu lembro, Carla, eu sempre digo nos programas, eu faço questão de falar alguns números, que eu faço isso há 23 anos, e nesses 23 anos, 15 eu trabalhei em ambiente penitenciário, avaliando pessoas como o Francisco quase que diariamente. Eu lembro que nos primeiros 2, 3 anos em ambiente penitenciário, como que eu era induzido, como que eu era manipulado como um jovem psicólogo forense, começando nessa área, e um dia eu parei, nossa, é todo mundo inocente. E mesmo esses criminosos mais perversos são inocentes. Eu acho que foi construído provas contra essas pessoas, que eles são tão fortes em seu argumento, e nossa, e como eles sofreram, como eles são vitimizados, olha, tantos traumas na vida dessa pessoa. E dentro das avaliações de psicopatia, nós temos um traço também chamado não aceitar responsabilidade pelos próprios atos. Psicopatas não aceitam responsabilidade. Então eles sempre vão culpar alguém. Eles vão culpar o advogado por uma péssima defesa, eles vão culpar que a mãe e o pai castigou por isso que ele é um criminoso, eles vão culpar os vizinhos, eles vão culpar as próprias vítimas que fizeram ele agir dessa maneira. Então psicopatas, de maneira geral, eles mentem, eles são manipuladores, eles não aceitam responsabilidade pelos próprios atos, e é essa pessoa que está em avaliação, dizendo para você o que ele acha que você quer ouvir. Então ele se vitimiza, ele sai do cenário da responsabilidade, ele não quer ser punido, ele vai tentar sair dali o mais rápido possível e vai contar a história dele, ele vai criar a história dele e não vai bater em diversas circunstâncias. Por exemplo, o Pedrinho Matador. Várias pessoas que ele disse que matou estavam vivas, inclusive morreram por causas naturais ou outras causas. O Pedrinho Matador era um mentiroso. É um exemplo, é um exemplo. Então, assim, pegar o que o Francisco diz como uma verdade narrativa, isso não é
coerente tecnicamente, não é justo socialmente também. Então, uma perícia é feita, essa perícia é contestada, isso é analisado, isso é verificado. Então, se eu pego dentro de um processo um recorte de uma fala dele e, mais grave, de um resultado de um teste psicológico. Carla, quando eu faço um teste, repito, eu ponho lá no título, sigiloso. Isso é sigilo do processo. Ah, mas eu vou fazer uma biografia não autorizada e vou argumentar por A mais B que eu posso fazer isso. Olha os riscos. Primeiro, não pode. Só quem aplica teste no Brasil é psicólogo. Os laudos é a partir de um manual técnico-científico de testes devidamente validados e autorizados no Brasil. A prova de Rocha, a avaliação neuropsicológica, são por especialistas, não é qualquer psicólogo que faz uma avaliação neuropsicológica ou aplica a prova de Rocha. Você tem que fazer uma especialização em ambos. A doutora Cândida é uma excepcional psicóloga. Eu conheço o trabalho da doutora Cândida como professora, como profissional. O que eu estou ouvindo, você relatando o que ela disse, é exatamente o que eu penso. Isso é antiético, isso não pode, e isso expõe a própria doutora Cândida. Imagina, Carla, nesses anos que eu avaliei centenas de indivíduos que cumpriram pena, se vaza meus laudos e vai para a mão desses indivíduos que muitos estão soltos hoje. Então, muita coisa que a gente fala em sigilo fica no processo. Se existe um processo, a comunicação no processo não é para botar no Google, é para o processo, onde a justiça tem acesso, os advogados têm acesso, você não vai jogar ali no Google e ter acesso a tudo que está ali, principalmente a um laudo. A doutora Cândida foi enfática em dizer que discorda veementemente de ser usado o nome dela sem autorização, de ser colocado recorte, isso é seríssimo, foi colocado um recorte de como o teste foi analisado. E outra coisa, quem trabalha com Rocha vai ler aquilo e vai dizer, mas não é isso. É um teste projetivo. Num teste projetivo eu vou dizer o que eu estou vendo, mas existe uma correlação e uma correção a partir de parâmetros técnicos muito bem estabelecidos por manuais muito rigorosos, que a própria prova de Rocha exige, para você especificar o que aquilo significa. Então, basicamente, o que eu estou dizendo não tem um significado único. Eu estou vendo uma pessoa, estou vendo um morcego, estou vendo uma mulher, estou vendo isso, aquilo. Ah, eu quero ser aquilo, então eu quero ser um morcego, eu quero ser... Não! A interpretação é extremamente criteriosa e ainda passível de correção por um assistente técnico, que vai dizer se aquela aplicação foi correta, se aquele resultado é correto, se aquela fala é verdadeira. Isso é uma interpretação não subjetiva, técnica, de uma fala estruturada a partir da avaliação. É uma avaliação que dura pelo menos 2, 3 horas, às vezes é feita em 2 etapas. Não é, repito, não é todo psicólogo que tem condições de fazer uma avaliação da prova de Rocha e neuropsicológica, tem que ter uma especialização em cada uma dessas áreas, de pelo menos 2 anos. Acho que a prova de Rocha são até 3 anos de especialização na Sociedade Rocha, fora outros cursos de extensão que existem nessa área. E o que está ali não é verdade. Aquele resultado não é verdadeiro. E mais, quando se abre aspas na fala da psicóloga, a própria psicóloga que aplicou as avaliações do Francisco diz, eu não disse isso. O resultado não é esse. Isso é a primeira parte de uma elaboração maior chamada sobreposição de resultados. O que é a sobreposição de resultados? Quando você faz uma avaliação de uma pessoa, eu estudo o histórico dessa pessoa, eu estudo o histórico penitenciário dessa pessoa, eu vou entender dinâmicas com a família dessa pessoa, eu vou verificar se há outros laudos anteriores à prisão, eu vou aplicar um teste projetivo, ou 2, 3 projetivos, vou aplicar um teste neuropsicológico, vou aplicar uma escala de avaliação, e aí a gente faz um sanduíche, a sobreposição, um sanduíche de tudo isso, aí a gente dá o nome. Eu não posso pegar recortes de avaliações e afirmar que uma pessoa é alguma coisa. Outra questão, todo psicopata também tem um traço chamado de promiscuidade sexual.
as atividades sexuais desses indivíduos são promíscuas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a literatura internacional dos últimos 100 anos que vem evoluindo e pesquisando indivíduos com essa condição. Então, o indivíduo que é promíscuo sexualmente, ele faz tudo. Tudo. Com qualquer pessoa, de qualquer gênero. Então, não significa que ele é uma coisa ou outra. Então, e não tem nexo causal. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, quando a gente... Por exemplo, quando a gente está falando aqui do maníaco do parque, né? Ele é um promíscuo sexual. Então, ele vai... ter várias atividades sexuais com qualquer pessoa que surja na frente dele. Independente de ser homem, mulher, ou atividades bizarras, zoofilias, etc. Não é o que ele fez, mas há casos assim... Mas ele praticava a necrofilia. Também, está dentro do cenário. A comorbidade está dentro. Então, não é ele. Indivíduos nessas condições têm práticas sexuais totais, de qualquer maneira, com qualquer pessoa, porque eles buscam essa estimulação. E não vão usar preservativo também, porque eles querem correr risco com a excitação do risco. Então, é importante as pessoas saberem que, tecnicamente, tem explicação para isso tudo. Outra coisa. Não, então, por exemplo, quando é dito que ele praticava esses crimes, né, o que foi dito, praticava esses crimes porque ele tinha a intenção de ser mulher, isso é uma questão fantasiosa. Isso não existe. De forma alguma. Entende? Ele é perverso, ele é mau, ele é uma pessoa... Ele é um predador. Ele é um predador. Ele é um psicopata, porque ele já foi identificado pelos laudos, né, que... Enfim, isso ficou conhecido. Laudos muito bem feitos. E ficou conhecido na época do julgamento dele. Exatamente. Se ele tivesse esse desejo, a cena do crime diria isso. E em análise comportamental da cena do crime, que é o criminal profiling, a análise que a gente fez demonstra exatamente o contrário. Demonstra a misoginia. É uma outra coisa que aparece ali. Existe um ódio. E aí, claro, aí eu posso criar uma interpretação que era um ódio de si mesmo, se matando. Aí você pode fazer um carnaval de argumentações. Mas, técnico-cientificamente, a cena do crime não diz isso. A cena não. As cenas, no plural, dos crimes do Francisco não provam, não demonstram efetivamente isso. E se demonstrassem, eu seria o primeiro a dizer, olha, é uma característica que aparece, isso realmente pode acontecer, e essa questão, ele poderia ser um homem gay. Mas você vê, por exemplo, Carla, o grupo LGBT, a sociedade LGBT já é tão perseguida, já é tão discriminada, e alguém me mandou uma mensagem no direct do Instagram me perguntando, isso não prejudica, não é um problema mais na conta do grupo de um homem gay, de um homossexual? E era uma pessoa que é gay me perguntando isso, mas me incomoda, né? Parece que o fato de ser ou poder ser cria um nexo causal com o fato de ele ser tão terrível, odiar tanto uma mulher. Isso não é verdade. Então isso é uma pessoa, né, que tem a sua vida, que tem a sua vivência dentro desse universo que tem que ser respeitado, aceito, defendido, integrado, discutido e acolhido. O universo tem que ser acolhido. Então, trazer mais essa conta, então, pessoas me perguntando, tá, mas é uma conta a mais, né, que sobra pra gente. E eu tentei tranquilizar dizendo, olha, minha opinião de alguém que faz isso há muito tempo, não há um nexo causal com isso, ou essa não seria a melhor explicação. A melhor explicação é, ele é um predador, ele é um psicopata, os laudos demonstraram isso. Repito, são laudos muito bem feitos por profissionais muito sérios, tanto da psiquiatria quanto da psicologia. As pessoas que aplicaram testes neuropsicológicos de personalidade no Francisco são pessoas devidamente habilitadas e são essas pessoas que estão indignadas com esses resultados. Imagina se todos os laudos que eu fiz agora começam a ir para livros, para recortes, para o Google. Não pode, não sou eu, qualquer profissional da área forense não pode ser exposto dessa maneira. E a minha segurança pessoal? Imagina que ele vai sair em 2028, ele olha aquilo, não gostei, me incomodou. Ninguém falou nisso. Isso é uma questão a mais. Além da questão ética, que existe o manual
Você não pode comprar o manual de um teste, você não pode comprar um teste. Se você for uma editora agora como jornalista, olha, eu quero comprar aqui a prova de Rocha, está aqui meu cartão, estou passando. Eles vão dizer, cadê o seu CRP? E o seu CRP tem que estar válido, tem que estar em dia, válido, sem você responder processo ético, tem que estar tudo ok, e é registrado na editora que você comprou aquele teste. Você não pode ensinar esse teste para alguém. Você não pode chegar em casa para os teus familiares e dizer, olha, vou aplicar teste em vocês, olha aqui o manual, leiam aqui. É restrito. É um instrumento restrito. Perguntas foram feitas para você e para mim dentro de um recorte. Então, assim, que o fã-clube do autor, né, se tranquilize. Ninguém está falando de pessoas, de personas. A gente está falando De fatos. de duas situações. É. A pergunta é, colocar num livro resultados do teste de Rocha é ok? Eu estou dizendo não. Fazer esse tipo de interpretação a partir dessa fala específica do recorte de um laudo apenas, isso é ok? Eu estou dizendo que não. Simplesmente a gente está aqui dizendo que não de dois recortes. Né? Se o livro é bom, se o livro não é, a questão não é essa. A questão são dois recortes específicos dentro do livro que a gente está debatendo, e eu estou dando a minha opinião como psicólogo forense, que há 23 anos só sabe fazer isso. E a minha postura como professor da área, como doutor na área, dizer para os meus alunos, sempre que tem oportunidade, é não façam isso. Isso é exemplo do que não pode ser feito. Ok, mas não foi um psicólogo que fez isso. Então, estou dizendo, olha, outros profissionais, vocês não devem fazer isso também. Então, isso não desqualifica, isso não é um ataque pessoal. Eu não conheço a pessoa, eu nunca li nada da pessoa, eu não sei quem é a pessoa, eu não sei nem o nome completo da pessoa, mas chegar a essas duas situações, ó, existe um livro de um jornalista que tem duas situações no campo da psicologia forense e da avaliação psicológica. Ele tem prazer quando ele volta, ele sente satisfação em voltar na cena do crime. E era exatamente o que ele fazia. Quando ele chegava com uma nova vítima, ele dizia, olha o que vai acontecer com você. Ele fazia que essa vítima assistisse ainda. E é importante dizer, Carla, que a nossa narrativa, a nossa fala aqui, é a partir dos profissionais que fizeram essa avaliação e que estão dizendo que é fato, dentro das avaliações, dentro da investigação e dentro do histórico do Francisco. Então é importante dizer que, quando a gente condena, botar de forma antiética um laudo, isso é a perita, é a própria perita oficial do caso dizendo, eu não autorizei e não poderia ser feito isso. Então a gente tem que ter cuidado, claro, as narrativas não são para todos os ouvidos, as pessoas vão ouvir e entender o que quiserem. Ou vão flexibilizar a sua opinião, ou vão ouvir nossas falas de forma afrontosa, o que é uma pena, mas o que a gente percebe nesse caso é a necessidade da defesa da perícia, da defesa dos peritos, da defesa da verdade e da defesa do sigilo nesse caso. Se eu relato esse caso dizendo, segundo perícias oficiais, o perfil dele é esse, tá ok, tá tudo certo. O que muitos profissionais, como eu e além de mim, estão incomodados, estão preocupados, incomodados não, acho que a palavra mais adequada é preocupados, é quando isso sai de uma forma que não poderia e com uma interpretação equivocada. E se tivesse a interpretação correta, também seria um problema. Então, o importante que precisamos entender aqui, exatamente o que o delegado fala, é um predador, é um indivíduo mau, é um indivíduo com intenções sombrias, que provavelmente ainda está dentro dele. A gente tem que pensar, na verdade, no futuro. O que vai acontecer não só com o Francisco, mas com os Franciscos que estão no ambiente penitenciário e vão sair depois.